Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos, fazermos o nosso devocional, um texto escrito pela irmã Lidiane Machado, cujo nome é Quando Parece Faltar Fé. Bem, esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Bom, eu deixo sempre muito claro que eu não escrevi o texto, eu não ajudei a escrever, eu não tenho formação teológica. Então, o que eu faço? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Quero também deixar bem claro que a minha expectativa em relação a vocês é que vocês compartilhem essa mensagem para que outras pessoas venham a se inscrever no canal e possam diariamente ouvir a palavra de Deus. Isso vai mudar totalmente o nosso jeito de viver, de se comportar, de amar, porque quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente lê a palavra de Deus todos os dias, a nossa vida é transformada. Tá bom? Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe. Ó Pai, nós pedimos que Tu realmente possas nos mostrar aquilo que temos que aprender de importante hoje, que possamos entender que quando nos falta fé, é só a Ti que podemos recorrer. Obrigada pela lição de hoje, obrigada por tudo que Tu vais nos ensinar. Em nome de Jesus é que agradecemos. Amém. Meus irmãos, então vamos lá? Nós vamos ler então Marcos 9, de 14 a 29. E é uma passagem bem comovente, né? Cheia de significado espiritual, porque vai falar do momento em que Jesus cura um menino que estava possuído por um espírito maligno, e esse menino não falava, enfim, ele estava possuído por aquele espírito. Mas os discípulos não conseguiram expulsar aquele espírito, de jeito nenhum. Ora, então quando Jesus chega no momento ali, ele encontra os discípulos cercados por um monte de gente discutindo com eles. E é o que acontece? Um homem, um pai, né, se aproxima super aflito e explica que o filho dele sofre com um espírito que o torna mudo e que ele tem muitas convulsões, cai, enfim. E Jesus fala, puxa vida, né, que pena que vocês têm tão pouca fé. Essa geração tem uma fé muito pequena. Traz aí o menino para eu ver. E quando Jesus chega perto do menino, o espírito que está nele, o espírito do mal, se agita. E ele pergunta para o pai, quanto tempo faz que ele está assim? O pai fala, olha, desde a infância. Aí Jesus ordena que o espírito saia, o espírito mudo e surdo saia, e não volte nunca mais. Ora, e os discípulos falam, ué, por que a gente não conseguiu expulsar esse espírito, né? E Jesus responde que é a conexão maior com Deus, né, que faz com que a gente se torne fraco na fé, né? Ele fala, olha, esse tipo de espírito só vai sair pela oração e pelo jejum. Então tem coisas que nós temos que fazer além para conseguirmos obter a vitória. Bom, eu vou ler agora na minha tradução aqui, a tradução Almeida Corrigida Fiel, e você lê aí na sua, para não ficar muito maçante. Então nós vamos ler Marcos 9, do capítulo 14 até o capítulo... Marcos 9, versículo 14 até o 29. E diz assim, a cura do endemoniado. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo, toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanho, despedaça-o, e ele espuma, e arranja os dentes, e vai definhando,
E eu disse a teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele, né, Jesus, respondendo, lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de maneira tal que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos expulsar? E disse-lhes: esta casa não pode ser com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Bom, então, irmãos, o nosso texto chama-se Quando Parece Faltar Fé. E o versículo escolhido foi o 24, que diz assim: e imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Bom, então a irmã Lidiane começa dizendo que, numa certa ocasião, havia um navio que estava indo lá na costa portuguesa com destino às Índias Orientais. Aí, depois de um tempo, o que aconteceu? Começou uma ventania, uma tormenta que durou muitos e muitos dias. Aí, cansados da tempestade, perguntaram ao capitão: capitão, será que a gente vai conseguir se salvar? Será que a gente vai conseguir vencer a tempestade? E ele fala: tenho certeza que sim, mas ao mesmo tempo eu não tenho certeza de nada. Bem, então o texto de Marcos coloca a gente diante de um pai que está buscando o bem-estar do seu filho, né? Esse rapaz, ele sofria já há muito tempo e o pai estava super mega cansado. A forma como este homem vai falando como o filho sofria por tantos anos e assim, como ele pede misericórdia de Jesus, mostra como o coração dele estava sofrido e que a esperança dele, já estava adoecida, né? A alma dele já estava desconfiando de tudo. Ele acreditava que Jesus era capaz de resolver a questão, era capaz de ajudá-lo, mas ao mesmo tempo, por tanto que ele já tinha sofrido e visto o filho sofrer, ele não estava mais conseguindo suportar o peso da angústia. Por isso que ele fala para Jesus: ai, Jesus, me ajuda aqui na minha falta de fé. Eu acredito, mas não acredito. É isso que ele quis dizer. Bom, na vida da gente, a gente tem muitas experiências que parecem com isso que aconteceu com este rapaz que foi libertado por Jesus. A gente acredita, mas a gente fica em dúvida. É uma coisa louca, né? A gente tem certeza que Deus pode resolver, mas ao mesmo tempo a nossa fé fica cambaleante. Então, por quê? Porque às vezes as circunstâncias acabam deixando a gente doente e a gente não consegue exercitar com tanta força a nossa fé. Então, nesse momento, você tem que se lembrar que a gente tem um amigo, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o nosso amigo e Ele vai nos ajudar, mesmo quando a nossa fé parecer tão fraca. Jesus pode nos ajudar. Então, meu irmão, minha irmã, é o seguinte: quando parece que falta fé, pede para Ele. Bem, a nossa manancial termina assim, é Jesus que quando nos falta, Ele tem de sobra para nos dar. Basta que peçamos a ajuda em nossa falta de fé. E Ele vai nos escutar. Tá bom? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço, um abraço de ursa.
Lembrando que para nós que sabemos que quando parece faltar fé, nós podemos pedir a Jesus Cristo, Ele há de nos atender, para nós o abraço é super mega fácil de dar. Lembra que temos um versículo para decorar esse ano, sabe qual é? O Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Bem, então agora vou terminar com a frase do ano, que foi escrita por A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.